Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num momento tão conturbado da história do nosso país, que mexe com o nosso emocional, né? A gente acaba ficando com angústias, temores, medos, mas a gente tem razão para sentir isso? Será que existe no ar mesmo alguma situação objetiva que faça com que a gente se preocupe efetivamente? Bom, nós vamos analisar esses fatos, vamos jogar luzes sobre alguns episódios para que a gente saiba onde nós estamos e para onde nós podemos e devemos ir aqui com o nosso país. Se você está chegando agora, você aqui é muito bem-vindo, se inscreva, dê o clique no cantinho e se você já é inscrito, dê uma conferida, porque às vezes a gente acaba, por conta do YouTube, a inscrição da gente some, enfim, é legal a gente dar uma conferida. E se você gostar, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, muita gente ficou cheia de temores nessas últimas semanas do que poderia acontecer e muita gente fica o tempo todo ainda fomentando por conta do comportamento translocado do presidente. As pessoas ficam preocupadas com a possibilidade de uma quebra institucional. Objetivamente, analisando a história do nosso país, dá para a gente pensar nisso? Existe alguma classe econômica, alguma classe empresarial, alguma classe social que se beneficiaria de uma quebra institucional? Como é que os problemas brasileiros seriam resolvidos ou conduzidos com uma quebra institucional? É o presidente da República uma pessoa gabaritada intelectualmente para comandar ou um golpe ou algum tipo de governo engendrado por um golpe? E os militares brasileiros topariam uma aventura como essa? Bom, se a gente analisar a história do nosso país, a gente vai chegar à conclusão que os golpes, de uma maneira geral, pelo menos os mais modernos no Brasil e na América Latina, eles foram engendrados de fora para dentro por razões econômicas, para fazer com que estruturas econômicas, sobretudo dos Estados Unidos, se dessem bem com a quebra institucional do nosso país, porque isso favoreceria interesses econômicos deles. Isso hoje é incontroverso, que o golpe militar de 64 não foi um movimento gestado aqui dentro do nosso país. Ele veio de fora para dentro para se retirar um presidente eleito que tinha uma pauta nacionalista, defendia o interesse público, o interesse do nosso país, da nossa soberania. Isso se conflitava com grandes interesses econômicos norte-americanos. Então, eles patrocinaram o golpe militar aqui no nosso país, que teve a adesão de militares, de grupos empresariais, grupos religiosos também, enfim, vários setores apoiaram esse golpe. Políticos importantes também, mas teve muito dinheiro de fora para dentro, jogados por dois institutos criados pelos norte-americanos aqui, o Instituto IBIS e o IBAD, que foram estruturas que recolhiam dinheiro vindo de fora para poderem distribuir para os conspiradores aqui no nosso país. Isso tudo pode ser conferido nesse documentário aqui, O Dia que Durou 21 Anos, que eu vou disponibilizar aqui na descrição do nosso vídeo. Gente, o governo americano, depois de 50 anos, começa a revelar todos os seus segredos de Estado e numa dessas, os segredos que envolveram o golpe de 64, há 7 anos atrás, foram disponibilizados para quem quisesse fazer pesquisa. Então, esse documentário ele recolhe alguns desses fragmentos, alguns desses documentos, e no caso aqui, são gravações envolvendo o presidente americano da época, o Lyndon Johnson, com o embaixador norte-americano no Brasil, o Lincoln Gordon, onde eles estão falando claramente que os Estados Unidos mandaram uma frota naval gigantesca para o Brasil, para o nosso litoral, para apoiar o golpe, para que se alguma coisa desse errado, os mariners iriam desembarcar aqui no nosso país, os mariners, eles iriam desembarcar aqui e iam dar suporte a esse golpe. Isso pode ser conferido nessa fala, obviamente a fala em inglês tem uma legenda, e é um trecho curtinho aqui. Tem alguns especialistas, alguns historiadores norte-americanos que confirmam isso ao longo dessa fala aqui. Vamos conferir. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. I'd get right on top of it and stick my neck out a little. What Johnson basically says in his audio tape is, if we have to stick our necks out, if we do get accused of intervention, it's worth it because we've got to get rid of this guy. I would think for the case that I right for Bank of America to get some tankers ready for some DOL supplies, things that's right. Ele estava dizendo aqui que ia pedir o McNamara, que era um militar norte-americano, para ajudar a engendrar essa história toda aí.
Gente, então é incontroverso que isso se deu de uma forma que foi gestada de fora para dentro. Essas condições estariam presentes hoje? Bom, esse trabalho aqui do professor René Armand Dreyfus é um trabalho espetacular chamado 1974, A Conquista do Estado. É um livro difícil, porque ele só encontra hoje na internet, né? Onde ele já documentava, antes mesmo desses arquivos norte-americanos serem liberados, com todos os documentos que já foram encontrados aqui no Brasil, que houve essa estruturação de um golpe de fora para dentro. Se alguém puder, né, ter acesso a esse livro, quiser se interessar em ter mais detalhes, é uma obra muito interessante que vale a pena. E a direita aqui no Brasil, eles lançaram esse livro aqui que eu não recomendo. Eu comprei esse livro aqui só para desencargo de consciência, né? Mas, assim, a direita usa esse livro aqui, que foi escrito por um agente de turismo lá da Polônia, né? Vejam só, né? Que ele diz aqui que no Brasil tinha infiltrados comunistas, enfim, e que isso justificaria, então, o golpe de 64. Mas é uma coisa que se perde, né? Estou fazendo esse registro aqui apenas para constar. Mas não é nada científico, nada acadêmico, nada jornalístico, é apenas uma ferramenta de propaganda, não é à toa que Olavo de Carvalho é o cara que prefacia esse livro. Então é incontroverso que o movimento veio de fora para dentro. E quando ele veio aqui no Brasil, uma das principais classes que foi atingida foram os militares, que sofreram torturas, desaparecimentos, foram mortos, enfim, foram extremamente combatidos dentro das Forças Armadas. Houve uma limpa dentro do Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós, a partir daí, nós nunca mais tivemos militares com pensamento de esquerda, militares progressistas, enfim. E não é por outra razão que esse mesmo Exército fez brotar uma criatura como o Bolsonaro. Então, o que é que a gente pode esperar da formação dos militares aqui do nosso país? Todos eles, no alto comando, eles são orientados pela escola acadêmica militar norte-americana. Os militares brasileiros no campo da economia, eles não têm conhecimento de absolutamente nada porque os cursos superiores do Exército, Marinha e Aeronáutica não tratam de economia. Eles não tratam da geopolítica na economia. Então a gente tem no nosso Exército hoje aberrações como o general Mourão, que diz que quer transformar o nosso país na maior democracia liberal do hemisfério sul. Como se o liberalismo fosse alguma ferramenta de libertação de povo de algum lugar no planeta. Que nação em desenvolvimento, que nação miserável, que nação com desigualdades sociais conseguiu resolver seus problemas com o liberalismo? Então, esses caras ficam reproduzindo essas coisas como maritacas e eles acabam sendo extremamente funcionais para manutenção do poder que no nosso país não sofreu alternância desde 1964. Quem era classe dominante no nosso país nos anos 60 continua na mesma classe dominante dos anos 2021. E quem era de classe social muito baixa, as classes operárias, as classes periféricas, continuaram nesse tipo de situação em sua larga maioria. Evidentemente, você tem em sociedades como a nossa uma ascensão social de um determinado grupo, de determinadas pessoas, mas a concentração de renda no nosso país, desde o golpe de 64 até os dias de hoje, nunca sofreu alteração. Mesmo nos governos de esquerda, a gente teve uma melhor distribuição de renda para as classes sociais menos abastadas, mas jamais a gente teve uma desigualdade social do topo da pirâmide para a pessoa que está na base da pirâmide muito grande. Nós tivemos, sim, um encurtamento das pessoas que eram pobres, das pessoas que estavam na classe média. Mas quem estava nesse setor, para os grupos empresariais, para esse clube que a gente não tem carteirinha para poder entrar, isso aí jamais aconteceu no nosso país. E no governo Bolsonaro, a concentração continua a acontecer e agora com essas maluquices todas que a gente vai vendo no dia a dia. O presidente é uma figura extremamente funcional para tudo que está acontecendo, né? Hoje ele teve numa cerimônia para falar do auxílio para os trabalhadores, enfim, auxílio emergencial, e ele, mais uma vez, incorre nas suas insanidades, nas suas demências políticas. Enquanto o Brasil está registrando recordes de mortos, a gente vai ver agora a cobertura que isso teve nos jornais, né? Ele vai para uma cerimônia e quase que desdiz tudo aquilo que o comitê que foi criado para combater a Covid diz. Ele diz para as pessoas irem trabalhar, que o lockout não funciona,
que o isolamento social é contra a democracia. Então ele faz um discurso absolutamente terrorista em relação ao que está acontecendo no nosso país e o resultado morte acaba se multiplicando nas estatísticas. E aí você vai perguntar, mas por que ele está sendo mantido no poder? Pela mesma razão que os militares ingressaram no poder em 1964, para garantir que o sistema econômico favorecesse grandes grupos empresariais nacionais e internacionais. Gente, o Jornal Nacional de ontem fez uma matéria de mais de meia hora sobre Covid, falando de cemitério que está tendo enterro à noite, dos dramas e da situação da vacina, e eles não citam o nome do Bolsonaro. É como se o Bolsonaro não existisse no meio dessa tragédia. Então, quando a gente tiver pesquisa um pouco mais à frente, não se assustem quando boa parcela da sociedade disser que o Bolsonaro está fazendo uma boa gestão na área do combate à Covid, que ele não tem nada a ver com essa história, porque todas as mentiras que ele conta na internet, que ele conta nas suas redes sociais, não são contraditadas pelos grandes meios de comunicação, que são sócios desse sistema no dia de hoje. Eles não têm interesse, gente, que o Bolsonaro seja retirado do poder, não. Embora a gente pegue editoriais como o editorial aqui do Estado de São Paulo, que diz que nós estamos num governo que oscila entre golpistas e velhacos. Ou seja, velhacos é o vigarista, né? É o salafrário. Então, é golpistas do ponto de vista político, mas salafrários do ponto de vista econômico. Embora a gente esteja vivendo essa situação, não há riscos de uma alternância de poder. Então, a gente vai continuar, infelizmente, com essa situação até 2022 e a gente vai ter que ter muita atenção, porque o Bolsonaro, ele não está morto. Esse discurso dele, que ele quer as pessoas empregadas, as pessoas trabalhando, quando a Covid diminuir as estatísticas no nosso país, a gente tiver um grande problema social de falta de emprego, muita gente vai dar razão a esse tipo de discurso que ele faz. Então, do ponto de vista estratégico, ele pode estar sendo orientado justamente a fazer esse discurso e os grandes meios de comunicação, como eles poupam o Bolsonaro, ele fica com uma espécie de soldado de reserva, porque, embora nós estejamos muito indignados e sofrendo muito com o que está acontecendo, quem está ganhando dinheiro no nosso país continua a ganhar dinheiro. Eu já comentei com vocês que a energia elétrica do Brasil é a segunda mais cara do planeta, e a base de cobrar conta aqui é um negócio estratosférico, né? Então, não é à toa que a Eletrobras está sendo objeto de todo tipo de abutre, e a gente vê no jornal de hoje essa situação aqui, que o BNDES vai dar 17 bilhões de reais para quem for comprar a empresa de água e esgoto aqui do nosso país. 17 bilhões de reais. E aí, a gente é obrigado a refletir sobre algumas coisas, né, que os bolsonaristas gostam muito de dizer, esse pessoal da direita, que o governo do PT e tal patrocinou Cuba, Venezuela. Quando eles foram mexer no BNDES para saber o que foi feito com esse dinheiro, nós vimos que não tinha caixa preta, que o governo brasileiro ele emprestou para empreiteiras brasileiras para fazerem obras fora do nosso país. Só na Venezuela, em Cuba, na Venezuela foi 1 bilhão e 507 milhões de dólares. E em Cuba, 656 milhões de dólares. Somando esses dois investimentos com essas empreiteiras, nós temos aqui 12 bilhões 239 milhões de reais. Só a SEDAI, aqui é a Companhia de Esgoto do Rio de Janeiro e Água, o BNDES vai dar 17 bilhões, gente, para grupos que vão pegar a exploração desse serviço sem reduzir tarifa, vão cobrar tarifa, vão ter um lucro de um lado e vão ter um dinheiro subsidiado do povo brasileiro para esses grupos. Então, vocês acham que um governo que esteja fazendo esse tipo de situação está se conflitando com alguma classe social? Que as organizações Globo, por exemplo, eles estão contra Bolsonaro no plano econômico? Gente, e aí, embora eu tenha visto muitos analistas hoje da Globo News, né, falando que a nota do Braga Neto foi a nota que citou com o que aconteceu em 64 contra o movimento, quando na verdade foi um golpe, só que a empresa do patrão a vida inteira patrocinou esse golpe. O Jornal o Globo, gente, família Marinho, eles enriqueceram muito da ditadura para cá e continuam a enriquecer cada vez mais. Eles não apoiaram o golpe de 64 em 64.
Eles apoiaram em 64, eles permaneceram apoiando em 65, esse editorial aqui dizendo é preciso não esquecer. Em 66, ministros expressam ao Globo otimismo e esperança nos destinos da revolução. Está aqui, eu já imprimi esses troços todinho aqui. Tem um editorial aqui do Roberto Marinho dizendo compromissos honrados. Em 67, Costa e Silva preferem uma oposição vigilante. 3 anos da Revolução, aqui no editorial do Roberto Marinho. 3 anos de Revolução. E aí, se a gente for fazer um salto histórico aqui, se a gente for dar um pulo aqui para mostrar que o apoio ao golpe, porque eles estavam tendo benefício econômico, não foi apenas naquele momento, em 74, o jornal ainda falava, 10 anos depois, na Revolução. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Eles chamavam de Revolução. E o editorial aqui embaixo, gente, desculpa aqui a falha, porque nosso programa não é editado. Eles colocando aqui, fidelidade às origens. Se a gente for caminhando, em 77, Geisel participa da Vila Militar da Festa da Revolução. Olha que bonitinho. Vamos ver se dá para vocês pegarem. 1978, Revolução prepara-se para um grande passo à frente. O jornal, gente, a família, o Roberto Marinho, apoiou a vida dele em 1981. A notícia no 1981. Sempre dando um destaque ao golpe que esmagou a democracia, que torturou pessoas, fez uma lobotomia no nosso país, nos jogou num atraso muito grande, fez uma grande doutrinação nas Forças Armadas, que se transformaram numa casta, numa elite. A elite das Forças Armadas brasileiras, elas são pessoas de classe média alta. Alguns grupos continuam conseguem ganhar muito dinheiro porque vão para fora do Brasil, passam a receber em dólar, mudam de vida completamente. Então, essas pessoas estão dentro do governo Bolsonaro. Muitas foram, além das que já estavam, formando ali a famosa Tetabras. Então, por que é que nós teríamos um golpe aqui no nosso país? Para favorecer quem já está no poder? Para fazer o quê? Um golpe para fazer com que Paulo Guedes tenha mais poder? Para que as pessoas caminhem para o trabalho e para a morte? Então, gente, por mais que o Bolsonaro esteja querendo fazer uma ruptura, por mais que isso seja uma situação da sua mente doentia, não existem razões objetivas para a gente ter esse nível de temor. A gente tem que estar vigilante, mas não dá para a gente imaginar numa ruptura que cause um sistema tão diferente do sistema que a gente está vivendo hoje no nosso país. Nós temos, de fato, uma luta de classes implícita, onde até as pessoas, como eu disse a vocês, né, que votaram em Bolsonaro, que são seguidoras do bolsonarismo e tal, essas pessoas não têm interesses de vida muito divergentes do resto da sociedade de uma maneira geral, mas a gente fica se digladiando enquanto a boiada vai passando, mas a boiada conduzida por quem está no topo da pirâmide do nosso país. Gente, espero ter jogado algumas questões para o nosso papo de hoje, um pouquinho mais longo, né? Assistam o documentário que eu vou deixar disponibilizado para vocês, porque ele vai dizer muito mais do que eu estou dizendo aqui no nosso papo de hoje. Muita calma nessa hora, vamos ficar vigilantes e vamos pensar no que a gente pode fazer para ajudar a mudar o nosso país. Um grande abraço, até lá, tchau.